Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, você que nos acompanha aqui pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso site maisfm.com. Nós estamos começando o diálogo desta semana. E o diálogo dessa semana, como a gente prometeu na semana passada, ele vai tratar de um assunto que muita gente fala, mas nem todo mundo conhece, né? Que é exatamente o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que é uma Assembleia Estadual, o que é o Congresso Nacional, né, como isso tudo funciona, como se elege um deputado federal, que é o voto, aquele voto proporcional, enfim. Você vai ficar sabendo de tudo isso e também vai saber a respeito também de corrupção, porque muita gente acusa o pessoal que trabalha, né, na Assembleia e na Câmara, né, os deputados e senadores, de ladrões, bandidos, corruptos e tal. Mas o que é corrupção? Tá? O que é corrupção e sobre o comportamento do brasileiro, né? Será que o brasileiro também não dá um bom exemplo ou dá mau exemplo? Também a gente vai falar sobre isso, tá bom? Esse é o diálogo dessa semana, a gente está começando falando sobre isso. Você vai saber exatamente tudo o que precisa saber sobre deputados federais, deputados estaduais, senadores, Assembleia Legislativa e também a Câmara dos Deputados, o Senado, que forma o Congresso Nacional. É rapidinho e a gente volta já, tá bom? Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Bom, eu disse a vocês que a gente hoje vai falar sobre um assunto que muita gente começa a reclamar. Porque o Congresso isso, o Congresso aquilo e tal. Mas o que seria uma democracia sem um Congresso, né? Nós temos o nosso modelo, que é presidencialista, poderia ter o modelo também parlamentarista, mas isso é um outro assunto que eu vou falar para vocês depois, tá? Depois vamos falar sobre o tipo de regime também, teocracia, autocracia, nós vamos falar sobre totalitarismo, vamos falar sobre fascismo, nós vamos falar sobre democracia, claro, e nós vamos falar também sobre nazismo. Você vai conhecer cada um deles um pouco, né? Hoje não, mas no próximo diálogo a gente vai falar sobre isso. Essa série, Eleições 2022, que a gente está fazendo na Mais, é exatamente para isso, é para te informar, manter você informado, né? Você ficar mais por dentro da política e gostar de política, porque é muito importante que você goste de política. Afinal de contas, tudo que eles fazem lá afeta a sua vida, direta e indiretamente, né? Então é muito importante que você fique por dentro e goste. Política é um negócio bom para toda a comunidade. Infelizmente, alguns fazem bobagem, né? E aí a gente não pode tirar alguns por todos. Não é bem assim. Outra coisa, você vai saber também o que é direita e esquerda, você vai saber também sobre o que é o Centrão. Todo mundo fala do Centrão, mas o que é o Centrão? Tá? O que é o Centrão? Vamos falar sobre isso também, tá bom? Bom, o diálogo está começando, é rapidinho, rodar a vinheta, a gente volta já. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM. Bom, agora estamos em definitivo conversando com vocês sobre o tema de hoje, né? Que é deputados estaduais, deputados federais, senadores e tudo que envolve o trabalho deles na Mais FM, TV maisfm.com e pelo aplicativo Radiosnet. Você vai lá e acessa e escuta a gente lá, tá ok? Lembrando que quando a gente termina esse programa, ele vira podcast, você pode baixar na página da maisfm.com para ouvir quando, onde e como quiser, ok? Fica deitadinho na rede lá, depois, ouvindo, ou no carro, ou na caminhada, você fica por dentro de tudo, desses assuntos da eleição, inclusive, que a gente está separando por tema para você, ok? Então, vamos começar? Ok, então vamos lá. Eu queria saber o seguinte,
quando eu estava curioso, quando estava montando esse programa, eu comecei a me perguntar várias coisas. A questão de ser assim, como são eleitos os deputados federais? Era uma curiosidade que eu tinha, né? Que eu queria saber realmente como é que eles são eleitos, né? Então, eu fui atrás e achei interessante, né? E vamos ver o que é que tem falando sobre isso. Vamos agora falar sobre o método que usamos para eleger os nossos queridos deputados aqui no Brasil, o método proporcional. Esse método é muito usado em eleições com vencedores múltiplos, ou seja, quando elegemos mais de uma pessoa para o mesmo cargo, que é o caso do legislativo. Vários países no mundo adotam esse método no legislativo e existem muitas versões diferentes. Mas, resumidamente, funciona assim. As vagas no Congresso são distribuídas de acordo com a porcentagem de votos nas eleições. Para ganhar uma só vaga, o partido tem que receber um número mínimo de votos, e esse número mínimo aqui no Brasil é chamado de quociente eleitoral. Ele pode variar dependendo do número de vagas do Congresso e quantas pessoas apareceram para votar. Se um partido consegue alcançar esse número mínimo 2 vezes, ele ganha 2 vagas no Congresso, 3 vezes, 3 vagas e aí por diante. Vamos ver como acontece na prática, e preparem-se para um pouco de matemática. Vamos supor que em um ano de eleições, um congresso qualquer por aí tem 50 vagas disponíveis para novos deputados. Aí 9 partidos entram nas eleições para tentar ganhar alguma dessas vagas. Eles fazem campanha por um tempo e aí chega as eleições. No final do dia, um total de 200 pessoas apareceram para votar. Como eu falei, para que qualquer um dos novos partidos ganhe pelo menos uma vaga no Congresso, ele não precisa ganhar maioria, como em outros métodos, mas somente atingir o número mínimo, o quociente eleitoral. Esse quociente se calcula dividindo o número total de votos que teve com o número de vagas. Nesse exemplo, o quociente eleitoral é de 4, ou seja, para que um candidato possa ganhar pelo menos uma vaga, ele precisa ter tido no mínimo 4 votos no total. Se ele recebeu 8, ele conseguiu o número 2 vezes, ou seja, ele ganha 2 vagas, e aí por diante. Olhem os resultados. O partido ANTA é o partido mais popular e teve 52 votos no total. Isso é 13 vezes a mais que o quociente eleitoral. Então, das 50 vagas no Congresso, 13 é desse partido. O Partido Mosquito ganhou 4 votos, o exato número necessário para uma vaga. E o mesmo se aplica com todos. Já o Partido Preguiça, ele teve 2 votos, que é um número abaixo do quociente, então ele não vai ganhar nenhuma vaga. Aí quando vamos olhar os resultados no final, vemos que os votos são distribuídos. Se um partido teve 20% dos votos, ele vai ter 20% das vagas. Pontos positivos. Esse sistema surgiu para tentar aliviar as maiores críticas dos outros métodos, tentando acabar com o domínio de 2 partidos genéricos e principalmente ajudar com que outras pessoas, grupos e organizações não sejam esquecidos no governo, fazendo com que o Congresso represente melhor o povo que o elegeu. Mais pessoas e ideias são representadas e o Congresso fica mais diverso. Também esse método tenta acabar com o voto estratégico e efeito spoiler, que já falamos nos outros vídeos. As pessoas podem votar em quem elas realmente acreditam, e não no menos pior. Esse sistema é mais difícil ter um partido ou governo que é mandão ou até autoritário, porque para ele conseguir fazer qualquer coisa, ele precisa agradar mais pessoas. Sem o apoio, ele não consegue fazer nada. Em contrapartida, o sistema proporcional pode levar à criação de muitos partidos, dependendo do país. Dessa forma, em vários casos, tendo um Congresso bem colorido, o governo tem mais dificuldades de criar uma nova lei ou fazer qualquer mudança, porque ele tem que agradar muitas pessoas e partidos. Com muitos partidos, a lealdade partidária dos eleitores e dos próprios políticos também tende a cair. Um partido se torna um meio para chegar no poder, ao invés de algum meio para fazer uma mudança significativa. Mais um problema que pode acontecer é a compra de votos. Como o governo tem que agradar muitas pessoas para passar alguma lei, em alguns casos ele pode usar métodos ilegais para convencer mais pessoas. Bem, como eu já falei, existem muitas maneiras de organizar esse método. 2 delas que eu quero mencionar rapidinho é o princípio de lista aberta e fechada. Na lista fechada, no dia das eleições, as pessoas votam somente nos partidos e não nos candidatos. Aqui nós chamamos também isso de voto de legenda. Aí depois das eleições, o partido recebe as vagas de acordo com os votos que recebeu e distribui para quem quiser dentro do partido. Normalmente ele distribui para os candidatos mais votados, mas em alguns países isso não é uma regra. Lista aberta, as pessoas votam nos políticos ao invés do partido. Aí, depois das eleições, o partido recebe a sua porcentagem e distribui de acordo com os candidatos do seu partido que receberam mais votos. No Brasil, nós temos uma mistura de lista aberta e fechada. Podemos votar em um partido inteiro, na legenda, ou se quisermos, podemos votar num candidato específico. Ah, mais uma coisa. Aqui no Brasil, os partidos também podem criar alianças ou coligações durante as eleições. Aí eles dividem os votos e as vagas no Congresso entre eles. Dessa maneira, um ajuda o outro a ganhar mais vagas no Congresso.
Bom, agora que você entendeu esse processo de como se elegem os deputados, né? Questão os deputados federais, deputados estaduais também, o Senado. O Senado não, porque ele tem já tem uma coisa bem específica, mas os deputados federais e deputados estaduais obedecem a esse critério. O que acontece muitas vezes é que você fica assim, mas como é que pode? O cara que recebe muito voto, foi votado, o outro que está assumindo a vaga tem menos votos do que ele e acabou entrando, é exatamente por isso que eu acabei de mostrar para você. E é importante que você saiba, porque essa representatividade, esse modelo que a gente utiliza hoje no Brasil, ele é considerado muito justo, né? Porque ele evita que pessoas com muito dinheiro ganhem muitos votos, né? E sempre estejam na frente e tal. Se bem que ajuda muito, né? Por exemplo, o Tiririca entrou dessa forma, tá? Mas como ele entrou, acabou levando um monte de gente junto, tá? Mas é importante que você também conheça como funciona o Congresso Nacional. O que é o Congresso, o que é o Senado e tal, para você entender. Muitas vezes, às vezes se fala que digamos, a Câmara dos Deputados, depois fala Senado, depois fala Congresso, né? O que é isso? Né? E depois fala três poderes. O que são esses três poderes? Para você entender tudo isso e por que isso é importante. E detalhe, e mais importante de tudo, saber por que muitas vezes a gente fala que a democracia está sendo atacada. E por que está sendo atacada? Por que esse modelo de executivo, legislativo, judiciário, os três poderes, ele é muito importante para a República, porque um fiscaliza o outro. A partir do momento que o executivo é que manda em tudo, que é o que mais ou menos o que o presidente Bolsonaro andou defendendo durante um tempo e ainda defende, é o pensamento dele, né? Diz que o Congresso atrapalha e o STF também, e ele quer mandar em tudo da forma como ele imagina. E isso aconteceu em 64, logo com a instituição do ato do AI-5. Com o AI-5, eles deram ao presidente os poderes de acabar com o Congresso e assim também fechar o judiciário, porque o judiciário jamais ia ser contra o presidente que tinha todos os poderes. Então, esse modelo é um modelo que nós não queremos, já passamos por isso. E esse é o modelo que, infelizmente, o presidente atual simpatiza bastante. E a gente não quer isso. Então, entenda como funciona para que você saiba por que é importante defender a democracia e por que ela permite, inclusive, que eu esteja fazendo esse vídeo, explicando e falando isso para você. Se fosse em outro regime, com certeza não seria permitido isso. Aliás, é interessante porque você precisa entender o seguinte: a democracia, ela te dá liberdade, mas cobra, obviamente, as regras dessa liberdade. Não existe liberdade infinita, existe liberdade com regras. E essas regras, elas são definidas na nossa Constituição. E essa Constituição é seguida e defendida não só pelos parlamentares, como pelo Executivo e também pelo Judiciário, que é o nosso STF, que é o guardião da nossa Constituição. Então, a gente pensa assim, então quer dizer, se por acaso tivesse um só mandando, como que seria isso? Bom, como seria mais ou menos o seguinte, era um mandando, todas as pessoas iam ter que pensar da mesma forma, agir da mesma forma, acabar consumindo da mesma forma, comprando e vendendo da mesma forma, vivendo da mesma forma. Isso com certeza não é legal para ninguém, né? As pessoas não iam gostar. Além do que, geralmente, eles têm costumes conservadores muito rígidos. É só você ir olhar como é que é no Afeganistão, como é que são ali no Oriente Médio, enfim, como eles adotam esse tipo de modelo de governo onde um manda e todos obedecem. Quem não obedece, já sabe, né? Passa a faca. Bom, vamos conhecer um pouco o que é o Congresso Nacional? Nesse vídeo vou explicar qual é a diferença entre Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Vou falar um pouco sobre como eles são escolhidos e para que servem. Para início de conversa, existe uma hierarquia entre esses termos. O Congresso Nacional é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Mas antes de ver os detalhes de cada um, é fundamental conhecer um pouco sobre o contexto por trás disso tudo. O Congresso é o principal membro do Poder Legislativo. Esse é um dos três poderes que temos no Brasil. Os outros são o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Tudo isso está definido na Constituição, e esses três poderes foram pensados justamente para que cada um possa ficar de olho nos outros, para evitar abusos. Um país onde, por exemplo, o Executivo tem poder total sempre acaba em problemas sérios, ditaduras, guerras civis, etc. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso aqui no Brasil. Mas voltando ao Congresso. Quando eles são divididos em duas casas assim, são chamados de bicamerais. Vários outros países também fazem isso.
Por exemplo, toda a América do Norte, boa parte da Europa e da América do Sul tem poder legislativo bicameral. Normalmente, uma casa representa o povo e a outra representa as unidades da federação, que no nosso caso são os 26 estados mais o Distrito Federal. Mas afinal de contas, o que é que o Congresso faz? A principal função é escrever e aprovar leis, além de fiscalizar o Estado brasileiro. Também é o Congresso que aprova o orçamento e as contas do governo e instaura CPIs, etc. Para ficar mais claro, vamos pegar o exemplo da proposta de emenda constitucional número 72, mais conhecida como PEC das Domésticas. Ela foi proposta por um deputado e, depois de algum tempo de passar por algumas comissões, foi votada e aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas como o Congresso é bicameral, essa proposta também precisou passar pelo Senado. Lá ela também passou por algumas comissões e eventualmente foi votada e aprovada. Como você pode imaginar, o processo é muito lento e burocrático. No total, a PEC das Domésticas levou quase 5 anos para virar realidade. Algumas coisas são de responsabilidade exclusiva do Congresso, tipo emendas constitucionais como esse exemplo das domésticas. Outras, ele dá sua posição, mas para passarem a valer, o presidente da República tem que sancionar. Essa necessidade de aprovação dupla acontece em vários casos e é um exemplo daquilo que eu falei. Serve para que nenhum desses três possa abusar do seu poder. A Constituição tem a lista completa de atribuições que são do Congresso como um todo, só da Câmara dos Deputados e só do Senado. Não vou entrar no detalhe aqui, mas se você quiser, incluir o link na descrição do vídeo. É nesse complexo, conhecido como Palácio do Congresso Nacional, projetado por Oscar Niemeyer, que fica o Congresso. Nessa mesma região, em Brasília, chamada de Praça dos Três Poderes, também fica o Palácio do Planalto, do Poder Executivo, e a sede do STF, do Poder Judiciário. O Senado fica na cúpula da esquerda. Cada senador representa e defende os interesses de um estado, e cada estado tem 3 senadores, independente do seu tamanho. Como o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, o Senado, no total, é composto de 81 senadores. Cada um deles tem um mandato de 8 anos, eleito por maioria simples, sem segundo turno. As eleições são feitas junto com as do presidente da República, mas como o mandato dos senadores é maior, só uma parte do Senado é rodada. Nas últimas eleições, em 2014, apenas 27 das 81 cadeiras foram para a votação, e o mandato desses 27 só vai terminar em 2022. Em 2018, quando ocorrerem as próximas eleições, vai ser a vez das outras 54 cadeiras, com mandato até 2026. Já a Câmara dos Deputados fica do outro lado do Palácio do Congresso, embaixo dessa cúpula convexa. Os deputados representam o povo, com um mandato de 4 anos. Inclusive, é porque ele representa o povo que o presidente da Câmara é o segundo na fila da sucessão presidencial. Ou seja, se o presidente e o vice-presidente se afastarem, quem assume a presidência da República é o presidente da Câmara. Ao contrário do Senado, não existe um número fixo de deputados por estado. Isso acontece porque nem todos os estados têm a mesma quantidade de habitantes. Lembrando que os deputados representam o povo. Por isso, a quantidade de deputados de cada estado é proporcional à sua população. Ou seja, o estado que tiver mais gente vai eleger mais deputados. Por outro lado, nenhum estado pode ter menos do que 8 deputados. Então, mesmo os menores estados, como Sergipe e Tocantins, por exemplo, têm 8 deputados cada. Eu prometi falar sobre um exemplo de abuso do poder executivo aqui no Brasil. Então vamos lá. Aqui tivemos uma ditadura militar entre 64 e 85. Depois que assumiram o poder, os militares não perderam muito tempo e baixaram o AI-5, o ato institucional mais famoso da ditadura. Adivinha qual foi a primeira medida do AI-5? Dar ao presidente liberdade para fechar o Congresso e só reabrir quando o presidente quisesse. Enquanto o Congresso estava fechado, o Poder Executivo acumulava todas as funções do Legislativo. E como o AI-5 incluía esse pequeno artigo, o Judiciário também não podia fazer nada a respeito. Ou seja, poder total para fazer o que quiser. E foi exatamente isso que a ditadura fez, com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Felizmente, esse episódio específico está no nosso passado, e podemos inclusive fazer vídeos como esse, falando abertamente sobre as falas do governo. Espero que agora esteja mais clara a diferença entre Congresso, Senado, Câmara, Senador, Deputado, etc. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo quando outras explicações forem postadas. Olha aí, tá vendo? Entendeu agora que eu estava falando?
que a gente precisa tomar alguns cuidados com a democracia, porque não é nada bom a gente pegar um regime onde aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e que você não pode ter o que a gente chama de liberdade, e essa liberdade é fundamental. Liberdade de organização, liberdade de reunião, liberdade para falar o que pensa, né? Inclusão, não para ofender as pessoas, claro que as pessoas confundem muito liberdade com libertinagem, né? No caso, ou liberdade de agressão. Não existe isso. Você não tem liberdade de agredir ninguém. Você tem que fazer emitir a sua opinião, mas com todo respeito, dentro das prerrogativas, e não acuse ninguém de nada. Eu sempre disse que você não tem prova, tá? Cuidado com isso, porque isso também dá problema, dá justiça, dá processo, né? Você vê, está vendo aí muita coisa que está acontecendo. Bom, continuando o nosso passeio, para que você passe a entender como tudo isso funciona, como funciona todo esse processo lá na Câmara dos Deputados, como é que é aquela coisa, vamos saber o que faz um deputado estadual. Deixa eu ver se é o deputado estadual que a gente vai falar agora, eu acho que sim. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos começar pelo senador, tá bom? O senador é eleito para ocupar o parlamento, que é a casa legislativa da União. O mandato é de 8 anos e são eleitos representantes de todos os estados, sendo 3 por cada unidade federativa, totalizando 81. Para se candidatar a senador, a Constituição Federal impõe alguns requisitos, tais como ser brasileiro ou brasileira nascido ou naturalizado no país, ter a idade mínima de 35 anos, estar inscrito em algum partido político, possuir domicílio eleitoral no estado pelo qual está concorrendo ao cargo, estar em pleno exercício dos direitos políticos. O salário de um senador é de aproximadamente R$ 26 mil. Ele conta com uma série de benefícios, como 13º, 14º, 15º salários, auxílio moradia, cotas aéreas, verbas para gastos do gabinete e contratação de pessoal, entre outros. Este cenário faz o custo de um senador estar em R$ 2 milhões por ano. Cada parlamentar tem direito a um gabinete exclusivo, que pode ser ocupado por até 11 pessoas, desde servidores contratados através de concurso público, assessoria técnica e assessores nomeados livremente pelo parlamentar, sempre seguindo as regras de contratação para cargos públicos. O senador tem funções legislativas, fiscalizadoras, julgadoras, autorizativas, dentre outras, tudo instituído pela Constituição Federal. Além disso, os senadores podem e devem integrar as comissões da Casa, sejam elas temporárias ou permanentes, que discutem diversos temas de interesse da população. O senador também analisa os projetos votados pela Câmara dos Deputados, filtrando, alterando, propondo emendas e melhorias antes que ele chegue até a presidência. Autoriza todo tipo de operação financeira do Executivo Federal. Aprova indicações, processa e julga os crimes de responsabilidade de diversos agentes públicos, inclusive do presidente da nação. Agora que você já sabe tudo sobre senadores, pode compartilhar seus conhecimentos e também visitar o canal Politize para saber mais. Por uma nova consciência cidadã, até mais. Pronto. Ó, o interessante, eu sempre recomendo, visita o canal Politize, você vai conhecer muito sobre política. E, aliás, é muito interessante que você possa participar de todo o processo político, dizer que não quer, que não gosta de participar, que eu detesto política, você está dando espaço para aqueles que querem que você não goste de política, exatamente por isso, para que você possa não ir votar em qualquer um, escolher por indicação de amigos, tá? E aí vota em qualquer um e qualquer um faz o que quer. Então você não pode nem reclamar, né? Então o que esse pessoal que a gente sabe que se elege com más intenções são pessoas que se elegem em cima daquelas pessoas que não gostam de política, que não querem saber de política. Voto em qualquer um, tá? Tudo bem, eu vou votar em você. Ah, meu amigo pediu, papai pediu, mamãe pediu, titia pediu. Mas não, você tem que votar por convicção. Você tem que votar porque você acredita que aquele é o melhor candidato ou a melhor opção, tem o melhor projeto para você. Tranquilo? E para isso existe o que a gente chama de propaganda eleitoral e a história do candidato. E se não é candidato, tem história. Hoje é fácil de você achar
a história e a vida de todo mundo nas redes sociais. É só dar uma pesquisadinha rápida que você vai encontrar. Agora vamos saber como funciona, ou aliás, como é a carreira ou é o trabalho de um deputado estadual. O deputado estadual é eleito para ocupar vagas nas assembleias legislativas e suas principais funções são criar, emendar ou alterar projetos de lei de acordo com os interesses da população, fiscalizar as ações do governador, julgar as contas prestadas pelo Executivo Estadual, elaborar o orçamento do Estado. Além disso, a Assembleia Legislativa cuida da criação das comissões parlamentares de inquérito, as famosas e polêmicas CPIs, que, entre outras coisas, são responsáveis por cuidar e avaliar atos ilícitos de parlamentares ou até mesmo do governador. A quantidade de deputados estaduais varia conforme a quantidade de deputados federais. Assim, quanto maior a população de um estado, mais representantes ele terá. Para estados com até 12 deputados federais, basta você multiplicar o número por 3 para saber quantos são os representantes estaduais. Já os estados que possuem mais de 12 deputados federais, basta somar 24 ao número exato. Como curiosidade, o estado de São Paulo é o que mais possui deputados estaduais, são 94. E outros 10 estados possuem um número mínimo no Brasil, 24. Os requisitos para se candidatar a deputado estadual são ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral no estado em que pretende concorrer, estar filiado a um partido político e ser escolhido na convenção partidária, ter 21 anos completos até a data oficial da posse. A Constituição Federal estipula que o salário de um deputado estadual deve ser 75% dos vencimentos de um deputado federal. Isso hoje equivale a aproximadamente R$ 25 mil por mês, além dos benefícios, que não são poucos. Agora que você já conhece mais as funções de um deputado estadual, pode fiscalizar melhor os representantes do seu estado. Também, se quer aprofundar os seus conhecimentos na política, não deixe de visitar o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais! Bom, é isso aí. Você agora sabe como trabalha um deputado estadual, você sabe inclusive quanto ganha, aquela coisa, esses valores sempre estão mudando, tá? E os benefícios depois a gente vai separar um tempinho para explicar para vocês de forma atualizada quais são os benefícios que cada deputado federal e cada deputado estadual e cada senador tem direito, tá? A gente vai explicar isso para vocês. Eu vou separar isso, inclusive, na semana que vem, quando a gente for falar sobre alguns tipos de regime. E aí eu vou abrir esse espaço para a gente tocar nesse assunto, tá? Porque ele é muito interessante para que você saiba o que eles gastam, quanto gastam e por que gastam e como é essa farra. Às vezes farra mesmo, porque alguns, inclusive, se aproveitam para passar a mão onde não deve. Isso é fato, já está, inclusive, documentado. Mas, infelizmente, esse é o pessoal que se elege baseado muito naquela turma que não gosta de política, que decide de qualquer jeito, né, e vende o voto. Né? Isso é o resultado que dá. O Congresso acaba ficando parecido com uma parte da população. Né? E a gente vai falar sobre isso também, ok? Bom, e o que faz um deputado federal? Vamos ver agora? O Congresso Nacional é composto pela Câmara e pelo Senado, e os deputados federais são eleitos para legislar e fiscalizar através da Câmara dos Deputados. Suas principais funções são propor, discutir, emendar e aprovar leis, inclusive alterando a Constituição Federal, aprovar ou não medidas provisórias propostas pelo presidente, fiscalizar e controlar as ações do Executivo, solicitar informações a órgãos do governo e ministros. Também são os deputados federais que aprovam o orçamento da União, que lista receitas e despesas do governo federal. Além disso, eles podem criar as CPIs para investigar irregularidades no governo. Uma curiosidade é que os deputados são os únicos com poderes
para a instauração de um processo de impeachment contra o presidente e seu vice. A eleição é feita pelo sistema do quociente eleitoral, um assunto que a gente já tratou aqui. E a quantidade de deputados federais é estipulada pela Constituição Federal, 513. A Constituição também determina a quantidade de deputados por estado. Um exemplo, o Acre é o estado que possui menos deputados, são 8. Já São Paulo possui 70. Esse cálculo é baseado em dados populacionais oferecidos pelo IBGE. Os requisitos para ser deputado federal são: possuir nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral no estado que pretende concorrer, estar filiado a um partido político e ter 21 anos completo até a data oficial da posse. O tempo do mandato é de 4 anos e não existe limite de vezes para se candidatar ou para ocupar o cargo. Hoje, o salário de um deputado federal está em quase R$ 34 mil por mês, além de outros benefícios, como por exemplo, auxílio moradia, cota para exercício da atividade parlamentar, verba de contratação de pessoal até 25 pessoas, despesas com saúde, dentre outras. Além disso, temos o foro privilegiado, que dá direito ao parlamentar de ser julgado por tribunais superiores e não pela justiça comum. Na maioria das vezes, isso torna o processo lento e facilita a defesa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros, visite o canal Politize, porque somente assim, juntos, poderemos construir uma nova consciência cidadã. Até mais! Pois é isso que ele fala, ele tem razão quando ele está dizendo. Aliás, ele dá um número aí interessante, ele dá que São Paulo com 70 deputados. Na realidade, esse vídeo é um pouco mais antigo, São Paulo já está com 80, né? E 80 e alguma coisa, acho que 80 e 82, não sei. Mas é nessa faixa de 80, já subiu, já não é mais esse número que foi dado agora nesse vídeo. Então, como ele é mais antigo, tá? E apesar de antigo, ele ainda é atual, né, na realidade, porque a explicação é muito boa, muito bem feita. Então eu fiz questão de trazer ele para cá. Vou fazendo essa ressalva, claro. Bom, gente, a gente ainda vai falar sobre 2 assuntos muito interessantes. Você vai entender o que é direita e esquerda, você vai entender o que é centrão, ok? Bom, vamos conhecer antes disso a questão de por que tem corrupção no Brasil, hein? E acontece muito dentro do Congresso? Vamos ouvir. Alô, YouTube! Político é tudo igual, todo mundo rouba, só tem ladrão no governo. Essas são algumas das frases que provavelmente você já falou, ou pelo menos ouviu alguém falar por aí. Isso já é meio que normal entre os brasileiros, um estereótipo tão comum quanto todo brasileiro gosta de futebol. Mas além de só reclamar e compartilhar memes nada a ver na internet, você já se perguntou por quê? Por que tem tanta corrupção no Brasil? Bem, vários pesquisadores já falaram várias coisas diferentes. Alguns falam que é histórico, outros falam que é por causa da pobreza, outros culpam ideologias de esquerda e direita, alguns falam até que é do DNA dos brasileiros. Apesar de todos os argumentos terem fatos que talvez contribuem para a corrupção hoje, tem uma explicação que é bem mais simples e muito importante de entender: o ciclo da política no Brasil. Que ciclo é esse? É um processo meio como uma bola de neve que já está presente no Brasil há muito tempo. Tudo começa com você, o cidadão brasileiro. A gente sabe que a maioria das pessoas acha que todo político é corrupto. Por causa disso, as pessoas acabam não gostando de política, não dão muita bola e, o mais importante, não prestam atenção quando votam. Eu entendo isso. Antes, eu também não gostava de política, não sabia quem eram os vereadores, deputados, eu pensava em outras coisas. E aí, como a maioria dos brasileiros, acabava votando em qualquer um. Aquele que parece legal, aquele que tem aparência melhor, aquele que dá um bom discurso, que parece que defende minhas ideias, até aquele que é mais engraçado. O pior é que os corruptos no Brasil sabem disso e eles adoram. Eles tiram vantagem disso fingindo ser bonzinho e gastando um monte de dinheiro em campanha. Eles vão para grandes empresas e fazem esquemas não muito legais pedindo dinheiro em troca de favores e preferência quando eles forem eleitos. Com dinheiro, o político consegue fazer uma campanha muito boa. Propaganda bonita, vários cartazes, panfletos, etc. Aí quando a pessoa vai votar, mesmo não sabendo muito bem quem votar, ela vota naquele que pelo menos ela reconhece, porque a cara dele estava em todo lugar nos últimos meses. Os políticos também treinam muito pra falar bonito, e assim encanta as pessoas, fazendo elas apoiarem ele só porque sabe falar bem. Talvez isso aconteça menos nas eleições para presidente, governador, prefeito, que é bem mais discutido em todo lugar.
Mas vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, ninguém liga muito. Nem sabe quem tá concorrendo e acha que nem é importante. Mesmo eles sendo, na verdade, os que são mais importantes. Porque são eles que fazem as leis boas ou ruins que temos que viver. Depois que os políticos ganham as eleições, aí eles começam a roubar, aproveitar dos seus privilégios e ganham mais dinheiro ainda. Eles também aproveitam e colocam amigos e parentes em cargos comissionados, que são aqueles cargos que o político escolhe quem ele quiser para colocar. E essas pessoas são leais e ajudam todo o esquema, facilitando a corrupção. Só para você ter uma ideia, existem mais de 20 mil cargos comissionados no Brasil, bem diferente do que em outros países menos corruptos. Aí o que acontece? Alguns desses escândalos de corrupção saem na mídia, e para piorar também não tem nenhuma melhoria no país. Aí isso deixa as pessoas bravas. Tanta corrupção faz elas não gostarem de política, não querendo prestar atenção. Afinal, todo mundo é ladrão e não tem nada que você pode fazer para mudar. E aí, nas próximas eleições, elas votam em qualquer um de novo, porque acham que não faz diferença. Conseguiram perceber o ciclo que falei? De novo, pessoas bravas, não ligam pra política, não sabem quem votar, acabam votando em qualquer um, que faz com aqueles que têm dinheiro sujo, ganham as eleições, e aí eles roubam durante o mandato, escândalos aparecem na mídia, deixa as pessoas bravas, e menos pessoas gostam de política. E aí o ciclo começa de novo. A gente tá nesse ciclo vicioso e não conseguimos sair. Tem alguma solução? Tem sim. Conhecimento. Quanto mais as pessoas aprendem sobre política, mais elas vão ficar atentas, e aí o ciclo pode se quebrar e formar um novo. Olha só, o governo tem alguns políticos bons sim, mas são tão poucos que é difícil achar no meio de tanto ladrão. Como não são corruptos, não fazem combinados maus com empresas e não desviam dinheiro. Como também não estão no sistema, são ignorados pela maioria dos outros políticos e sua voz abafada. Mas também, a maioria dos candidatos bons nem conseguem se eleger, porque como eles não fazem aqueles acordos e não estão no sistema, eles acabam tendo menos dinheiro para a campanha, não aparecendo muito como os outros. Aí as pessoas nem sabem que eles existem direito. Mas quanto mais o brasileiro se interessar e buscar aprender mais sobre política, mais ele vai conseguir identificar os políticos e candidatos bons e maus. Aprendendo de política, vendo e lendo jornais diferentes, pesquisando a vida e o trabalho dos candidatos, enfim, adquirindo mais conhecimento. E conhecimento é liberdade. Políticos maus não gostam muito que as pessoas sejam assim, que busquem mais conhecimento, aprender essas coisas, porque isso faz elas pararem de votar em qualquer um. E político, por mais corrupto e ladrão que seja, não consegue fazer nada se ele não é eleito. As pessoas, gostando mais de política, sabem mais em quem votar e pesquisam mais. Assim, políticos bons se elegem, aqueles que vão realmente trabalhar para o povo, fazendo o país progredir. E daí mais pessoas começam a se interessar por política, porque ela funciona, e um novo ciclo começa. Precisamos acabar com o ciclo mau e começar o bom. É um processo demorado, não vai acontecer direto nas próximas eleições, mas com o tempo, com mais pessoas aprendendo e se interessando, se envolvendo, votando com cuidado, menos chances de corruptos se elegerem. É esse o motivo que eu tô aqui. Com esses vídeos simples, eu quero tentar despertar o interesse de política nos brasileiros. Pois é, aquilo que a gente estava falando é muito importante, que você goste de política, que você procure entender política. A política não é a questão eleitoreira apenas, a política quer dizer, é a maneira como as coisas são administradas, é como você se movimenta, inclusive você faz política todo dia e não sabe, né? Então, esses vídeos são muito interessantes, eu recomendo mais uma vez, você que está chegando agora, acompanhando a gente, o Diálogo Mais Eleições 2022 é uma série que nós estamos fazendo, que é falamos sobre vários temas, já falamos sobre urna eletrônica, o ódio na política, o perfil do eleitorado, vários assuntos do teu interesse, realmente tudo com muita coisa funcionando. Acompanha a gente, está aqui no canal da Mais FM, no nosso site maisfm.com, você pode pegar o podcast e sair acompanhando, digita lá, Diálogo Mais, e você vai ver várias coisas a respeito de assuntos que te interessam. É fácil, você vai lá, faz um downloadzinho, e em seguida você fica ouvindo no teu celular, quando, onde, como quiser, inclusive sem internet, tá? Você pode desativar a internet, apertar o botão lá e ficar ouvindo. E você vai ficar por dentro de muita coisa. A gente trouxe muito assunto interessante nessa série de eleições 2022, então eu recomendo que você dê uma passadinha lá para você entender vários assuntos que a gente abordou. Bom, eu pergunto a você, e o brasileiro é ético? A gente falou sobre corrupção, falamos especificamente dos políticos, né? Pois é. Mas será que é só os políticos que cometem erros, cometem falhas, que fazem bobagem? Bom, a gente vai para o intervalo e eu volto na volta. A gente vai falar sobre isso e o que é direita e esquerda e o que é o centrão. Para a gente fechar esse assunto sobre deputados estaduais, deputados federais, centrão, Congresso Nacional, poderes, etc. e tal. A gente
volta já, ok? Rapidinho. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.